A paz do Senhor, meus amados, mais uma vez eu convido você para estar conosco por alguns minutos e neste tempo precioso na presença do Senhor, no lugar em que Deus tem nos colocado, neste lugar abençoado. Quero estar com você, comentando a lição que tem pelo título A Desconstrução da Feminilidade Bíblica. É a lição 7 que será comentada, será ministrada nas igrejas evangélicas Assembleia de Deus no dia 13 de agosto, próximo domingo deste ano corrente, 2023. E eu sou o presbítero Paulo Leite e junto com você quero comentar esta lição. Do nosso jeito, da nossa forma, com a nossa interpretação, convido você para estar conosco. Bem-vindos! Conforme eu disse para vocês, esta lição é uma lição bastante interessante. A palavra-chave da lição é feminilidade. Feminilidade. O texto áureo da lição nos diz o seguinte: enganosa é a graça e vaidade a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Está em Provérbios, no capítulo 31, verso 30. A verdade prática é bem coerente também. A mulher foi criada para cooperar com o homem. Deus lhe confiou a dádiva da maternidade em função de ser esposa e auxiliadora, né? Nós vamos vendo nas escrituras já selecionada pelo nosso muito amado irmão, pastor, doutor, comentarista da lição, Douglas Batista, e ele vai selecionando muito bem aqui as escrituras para ser comentada na lição de este próximo domingo, né? Então nós vamos só lembrando que as lições bíblicas está aqui, e estas lições bíblicas está falando de a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Não esquecendo que nós, estudando esta lição, estas lições bíblicas, nós estamos se preparando, Igreja de Cristo se preparando na terra para viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia, conforme está aqui no rodapé da capa da lição. É a lição número 7 de adultos do terceiro trimestre do corrente ano. Que Deus abençoe cada um e vamos aqui para o que está nos dizendo o comentarista e, claro, também conforme a Escritura vai dizendo. Eu quero aqui já trazer para nós Gênesis capítulo 2, o versículo 24, para nós começarmos aqui a introdução. Está escrito assim: portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Ambos uma só carne. Ou seja, Deus constitui então a mulher para viver com o varão, ou seja, aquilo que ele também criou. Ou seja, nós já aprendemos que a mulher, o homem, são de funções distintas, diferentes, mas são semelhantes, são iguais, né? São aqueles que Deus criou com toda a liberdade, com o livre-arbítrio, conforme nós já temos comentado aqui nas lições anteriores, né? Ou seja, Deus constitui o jardim, Deus constitui o local, coloca o homem, e ali está o homem sozinho. E Deus entende que o homem precisa de uma companhia, de uma companheira. E ali ele constitui, então, através de um sono profundo que o homem tem, ele tira a costela de Adão e ali daquela costela ele faz a adjuntora, ou seja, aquela que vem para ajudar, aquela que vem para cooperar, aquela que vem para estar
colaborando com o varão, né? É por isso que ele diz em Gênesis 2:24, não é verdade? Deixará o varão, o seu pai e a sua mãe, e apegar-se com a sua mulher, apegar-se com a sua mulher, a sua disjuntora, porque entre nós, amigos, você sabe que em todas as fases da vida, o homem, a mulher, você, eu, todos nós precisamos de ajuda, precisamos de colaboração. E Deus faz isso para o homem. O homem sozinho está ali, olhando com certeza os animais, cada um, né, olhando para a sua fêmea, olhando para o seu macho, enfim. E eu creio, faço uma conjectura aqui, que Adão estava olhando para tudo aquilo que Deus tinha criado e ali ele sozinho, né? E Deus olha para Adão e percebe que Adão precisa desta disjuntora. E ele faz tudo isso que nós comentamos. De repente, quando ele acorda, está do lado dele, né, aquela que Adão chamou de Eva, né? Aquela que ele chamou de Eva, que era agora a sua disjuntora colocada por Deus em seu caminho. E nós entendemos que em tudo na vida, conforme eu vou dizendo, é necessário que um esteja auxiliando o outro. É necessário que tudo seja feito de forma compartilhada, né? Seja feito de forma amigável. E tudo na vida é assim, a gente não consegue fazer nada sozinho. Eu tenho a minha esposa e todos vocês que têm as companheiras de vocês, enfim, vocês sabem que é assim. Nós precisamos um do outro constantemente, né? Tem muitas coisas que eu nem consigo fazer, meu jeitão grosseiro, uma forma um pouco estúpida às vezes, eu não consigo, eu passo para minha esposa e ela consegue fazer. Aí você pergunta, mas o que tem a ver isso que o irmão está falando com a lição? Nós já vamos entrar nesse campo, né? É verdade. Por que isso? Ou seja, isso é perfeito. Vai olhando com essa visão que você vai vendo que o que Deus fez é perfeito, né, para a humanidade. O macho, a fêmea, o homem, ou seja, o varão, agora a disjuntora, a esposa, a companheira, aquela que está para ajudar, né? E agora, de repente, nós vimos que Satanás não gosta disso, não é verdade? Aí o mundo mal, olha só, disso que está aqui na capa da lição, ou seja, o império do mal, quer deixar dúvidas sobre isso, quer desconstruir isso. E aí eles começam pela feminilidade, ele começa pela masculinidade, conforme nós vimos na lição anterior, né? Ele começa pervertendo esse dom, né? Querendo perverter esse dom que Deus deu para o homem, a sua masculinidade, né? Esse dom que Deus deu para a adjuntora, para a mulher, a feminilidade sagrada, sacrossanta, né? Satanás agora quer desconstruir isso. E aí, através das escrituras, através de uma lição dessa, nós vamos vendo que realmente o mundo maligno, o império da Babilônia, quer realmente desconstruir isso que Deus construiu para a humanidade. E aí, nós vamos vendo aqui o seguinte, olha, as escrituras apresentam a mulher virtuosa como símbolo da feminilidade, conforme está escrito lá em Provérbio. Essa mulher é retratada como modelo de esposa fiel, mãe amorosa, ou seja, administradora, bem conceituada, ela é empreendedora, ela também é exemplar. Porém, em tempos pós-modernos, a feminilidade bíblica vem sendo desconstruída, né? Nós vimos isso aqui bem na introdução da nossa lição, né? E aí o que acontece? O nosso propósito como igreja é mostrar que Deus requer da mulher cristã
que se porte conforme a revelação da sua palavra, da palavra de Deus, que é inerrante, é a palavra orientadora, é a palavra que salva, que transforma, né? E esse é o nosso lema. Esse é o nosso lema. É fazer com que nós, Igreja de Cristo, estejamos vivendo neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Não vamos deixar de viver neste mundo até que volte o Salvador, mas nós devemos entender que nós somos orientados a saber viver e não concordar com o espírito da Babilônia, não concordar com o império do mal, certo? Então aí a lição vem nos informando sobre a feminilidade bíblica. Nós vimos que é a criação divina da mulher, ou seja, o homem e a mulher foram criados em imagem e semelhança, conforme está em Gênesis 1:27. Deus criou o homem, a imagem de Deus o criou macho e fêmea, ou seja, é propósito de Deus, não é verdade? É Deus fazendo. E agora nós vamos lembrar, você que nos acompanha, que lá em João 10:10, eu citei isso no comentário da lição passada, está escrito: o nosso adversário vem para matar, para roubar e para destruir. Mas o Salvador, o Deus que servimos, vem com vida, e é vida com abundância. Certo? Então nós vimos aí, na ordem da criação, Adão foi criado antes de Eva, ou seja, conforme eu disse, primeiro Deus fez Adão conforme imagem e semelhança, e depois, através de um sono profundo, ali coloca ao lado de Adão esta mulher, né, que é chamada então de Eva, né? E aí o comentarista vai colocando que não é bom que o homem vive só. É para isso que Deus fez, né, a mulher. Para isso que Deus fez a mulher. Agora, a ideia, as concepções idealistas ou progressistas que está sendo relatado nas lições anteriores, vem colocada em pauta para que a mulher ela desocupe a função que Deus lhe dá. Ela deixe para lá isso e agora assuma, né? Ou seja, possuindo um comportamento diferente daquilo que a Sagrada Escritura afirma que é correto, né? Isso já é uma pincelada, é Satanás já começando então a trabalhar por esses artifícios, não é? Olha só, Adão identificou, esta será chamada varoa. Por quê? Porque foi saída do varão, tomada do varão, né? Isso. Então nós vimos que a mulher começa a se desenvolver. Aí vem a bênção da maternidade, né? No mandato criacional, Deus ordenou ao homem e à mulher frutificar, multiplicar e encher a terra. Está em Gênesis 1:28, né? Frutificar e multiplicar, encher a terra e sujeitar e dominar sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus e sobre todo animal que se move sobre a terra. Ou seja, o homem e a mulher agora têm autonomia, têm de Deus o poder para estar dominando sobre os céus e a terra, tudo aquilo que Deus tem colocado, e Deus tem colocado a confiança neste varão, nesta varoa, né? Obviamente, é uma tarefa impossível para Adão realizar sozinho. Claro, Adão não conseguiria fazer aquilo sozinho, conforme eu disse. Eu cito o exemplo meu mesmo. Eu sou muito dependente da minha esposa. É verdade. E eu não tenho receio de dizer isso. Eu preciso muito dela em detalhes. Às vezes, eu não tenho paciência de resolver pequenos detalhes. Ela pega e resolve com uma facilidade. Só lembrando, nós estávamos pescando e quando a minha linha enrolava na carretilha, eu chamava minha esposa: amor, me dá a sua carretilha, eu vou pescar e você, enquanto isso, você tem mais paciência para desenroscar isso aqui e desenrolar essa linha. Ela
fazia com muita facilidade, com um jeitinho delicado, simples dela, dali um pouquinho estava pronto. E se fosse para mim fazer, eu ia fazer, mas ia demorar muito tempo e, enfim. Então isso são exemplos. Nós precisamos sim da nossa disjuntora. Nós precisamos, homens precisam das companheiras, né? E desse modo o papel natural da mulher inclui a dádiva da procriação. Além de ajudar o homem, ela tem esse dom da procriação. Algo que o homem participa, mas ela é que é, né? A base de fecundação. Ela é a parte importante. Ela desenvolve ela desenvolve o papel de fecundação, que é um papel constituído pela biologia, não é? Consequentemente reafirmado pela Bíblia, que é o ponto sensível em que, que as feministas desconsideram e um ultraje que limita a função social da mulher, que por isso lutam por emancipação dos afazeres do lar. Ou seja, um dos pontos que às vezes nós deixamos de discutir, de falar, de nos inteirar disso, mas nós vimos que a sociedade em que vivemos vive um desequilíbrio total, não é verdade? Você já percebeu que nos anos 60, ou seja, nas gerações anteriores à nossa, existia uma compatibilidade melhor. Era mais casamentos e menos separações, né? Então, através da evolução do feminismo, isso vem sendo desconsiderado, ou seja, é colocado na mentalidade hoje, na mentalidade humana, que essa emancipação da mulher, ela tem que pegar o mesmo nível, ou seja, ela tem o mesmo direito que o homem, enfim. E a palavra do Senhor vai dizendo que ela realmente é igual ao homem, mas com funções diferentes, né? Ou seja, é necessário que nós entendamos isso, né? Nós entendamos isso. Diante da miraculosa concepção em seu ventre, então nós sabemos que isso é de Deus, ou seja, isso não cabe ao homem. E nós já vimos muito até isso dentro do campo progressista. A gente vê tantas notícias aí que nos traz até um desconforto, né? Tirando essa função da mulher e trazendo para o homem. Ou seja, isso é obra satânica, tirando o poder do feminismo, ou seja, concepção que foi dada exclusivamente com um dom específico de Deus para a mulher, tirando isso da mulher e passando para o homem, né? Eu já vi tantas informações, e você também já viu dos anos 80, 90 para cá, quantas informações sobre essa mudança de ocupação do ventre para a geração, né? Ou seja, algo que é exclusivo da mulher, né? Outra coisa que é exclusivo da mulher é a questão de ser auxiliadora, né? De ajudar. Ela foi criada para ser auxiliadora. 1 Coríntios, a primeira carta de Coríntios, no capítulo 11, versículo 9, diz: porque também o varão não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do varão. Ou seja, a expressão auxiliadora é de auxílio, vem para auxiliar. Ou seja, o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Ou seja, Paulo escreve isso aos Coríntios. Nós devemos entender que é tudo muito muito relativo isso, não é verdade? Cada um tem a sua função, né? Ou seja, é interessante que nós entendamos que a palavra do Senhor nos traz este comportamento, essa orientação para nós entendermos que, na verdade, a mulher tem esse poder, o poder de auxiliar, o poder de estar contribuindo para que o homem e a família seja feliz, né? Olha só que bacana isso aqui. Nesse caso, o termo auxiliador também é empregado para se referir a Deus, né? Que Deus auxilia, portanto, auxiliar não é algo depreciativo, né? Ou seja, é uma função nobre, uma função
de ajuda, de socorro, não é verdade? Eu fico tão feliz quando a minha esposa pede para mim fazer alguma coisa, né? Eu fico contente porque eu me sinto útil, né? Poxa vida, agora a minha esposa está precisando de mim, né? Bacana isso, eu vou atender com muita satisfação. E ela é a mesma coisa, né? Então, Deus realmente pensou nisso, mas aí vem a perversidade, né? Nós vamos vendo que a lição vai pendendo para isso, ou seja, um tirando, querendo através das orientações progressista, feminista, ocupando o lugar de outros, né? Isso vem trazendo uma decadência social, né? Isso foi nós vamos vendo aqui, nesse aspecto a Bíblia enfatiza que Deus criou a mulher para ser ajudadora, idônea, né? Ou seja, aquela que tem a honra, a alegria de servir o seu esposo, né? Ou o varão, né? Isso foi assim porque Adão convivia com todos os seres criados, mas não achava auxiliar semelhante a ele, capaz de suprir esta necessidade. Por isso que Deus vem e cria a mulher. Deus fez a mulher para cooperar com o homem, não como alguém inferior, mas com um complemento, com a sua igualdade, claro que com diferenças. Essa complementariedade é que vem fazer a diferença mútua e necessária à formação do casal. A procriação é uma questão de satisfação sexual, né? Conforme o comentarista coloca, né? Vivência afetuosa e prazerosa para cumprir a vontade de Deus, conforme diz Provérbios no capítulo 5, versículo 18. Seja bendito teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade, né? Ou seja, se alegra com aquela mulher que você tem a satisfação, que Deus tem colocado no seu caminho para te ajudar, não é? No seu caminho para te auxiliar, né? Então nós vamos vendo, irmãos, que agora vem a questão assim, a questão da desconstrução da feminilidade, que é um segundo ponto falado na lição, né? Tudo isso que você está vendo aqui é uma maravilha, é uma beleza, Deus fez assim, é um projeto de Deus para dar certo, né? É um projeto de Deus para a construção, para a constituição da família, para a criação de filhos, para a multiplicação, para a procriação, mas aí vem a desconstrução. Olha só, o ativismo feminista que vem fazendo. No século XIX aconteceu na Europa, nos Estados Unidos, primeira onda do ativismo feminista. As mulheres reivindicavam direitos iguais aos dos homens, né? Então isso é uma desconstrução, né? Isso é uma desconstrução da feminilidade, ou seja, a mulher perde a feminilidade, aquele algo que ela tem, o dom de auxiliar, o dom de ajudar, o dom de procriar, o dom de ser o ventre, de ter o ventre, de ser a terra fértil para a procriação, vai se perdendo então através da proposta dos ativismos, né, feministas, né? Ou seja, dizendo, não, você ocupa o lugar que você quiser, né? Ou seja, você pode estar onde você quiser, né? E aí Deus vem mostrando através da sua palavra, na Escritura, e orientado aqui pelo nosso irmão muito amado Douglas Batista, que é necessário que nós tenhamos cuidado com isso, né? A partir de um fenômeno da Universidade de Toronto, no Canadá, você introduz o slogan, meu corpo, minhas regras. Olha, como cristão, devemos afirmar e defender os direitos das mulheres, bem como combater qualquer tipo de discriminação. Porém, ao mesmo tempo, devemos deixar claro que o feminismo é uma ideologia que busca desconstruir os valores bíblicos, né? Então, nós vamos vendo, né? A liberdade sexual é outra coisa que nós vimos aí como flecha, né, de desconstrução da feminilidade, né? Ou seja, a desconstrução da liberdade sexual. A Bíblia se refere ao sexo como algo prazeroso entre o homem e a sua mulher, nos limites do casamento, não é verdade? Conforme está escrito em Provérbios. A satisfação sexual deve correr dentro do matrimônio
e ser precedida de amor mútuo entre ambos. Lá primeira carta de Coríntios, no capítulo 7, está dizendo: o marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. Olha, a mulher não tem poder sobre o seu corpo, mas tem o marido, e também da mesma maneira o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem a mulher. Ou seja, quem domina o corpo do marido é a mulher, e quem domina o corpo da mulher é o marido. Não vos esfraudeis uns aos outros, senão por consentimento, mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes a oração, e depois ajuntai-vos as outras vezes, para que Satanás vos tente pela vossa inconsciência. Ou seja, está aqui uma mensagem de Deus para nós, Ou seja, a partir do momento que nós temos a leitura de Gênesis 2, o versículo 24, você lembra dessa leitura? Portanto, deixará o varão, o seu pai, a sua mãe, e apegar-se à sua mulher. E serão o quê? E serão ambos uma só carne. Então encaixa nisso aqui, não é verdade? E vamos entendendo que este é o projeto de Deus. Mas vem agora Satanás com sua adversidade, com a igreja de Cristo, o império do mal. Ou seja, está aí as propostas satânicas imperando-se no mal para desfazer isso aqui. Desconstruir isso aqui. Desconstruir o quê? A feminilidade. Ou seja, não é assim. A mulher deve ter autonomia sobre o seu corpo. O homem deve ter autonomia sobre o seu corpo. Ou seja, é onde dizem lá em lições anteriores, nós estudamos sobre a questão do progressismo, do progressista, ou seja, da evolução, daqueles que chegam a dizer que a Bíblia é algo do passado, ou seja, tirando, vamos dizer assim, conforme a linguagem da juventude hoje, tirando a Bíblia, fazendo com que a Bíblia fique para um lado, e alguns dizendo que tem que ser mudado até a Bíblia, tem que ser reescrita novamente a Bíblia, porque a Bíblia está ficando no passado, Então, isso realmente é um ataque, isso é um ataque à fé cristã, E aqui o comentarista vai colocando aqui, olha, requer que nenhum modo de relação sexual deve ser considerado certo ou errado. Aqui inclui-se a iniciação sexual precoce, a prática da homossexualidade, a fornicação, o adultério, a prostituição, enfim, temos escrituras para isso, Segundo primeira carta aos Coríntios 6, 10, está escrito: não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os feminados, nem os sodomitas, olha só, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino dos céus. Ou seja, pela palavra do Senhor, isso está sendo condenado. Isso queimará no fogo do inferno, Nós estamos falando baseando-se aos textos sagrados, Você não pode me culpar, não é eu que estou criando isso, e nem o professor, o pastor Douglas Batista. Nós estamos lendo a palavra do Senhor. É por isso que os movimentos feministas, enfim, aqueles que têm ideologias progressistas, estão condenando a Bíblia, porque eles estão contra isso na Bíblia. E nós, igreja, nós, noiva do Cordeiro, nunca vamos desprezar a palavra do Senhor, que é o livro sagrado, E nós vamos continuar crendo na palavra do Senhor. Agora, o comentarista conclui assim, nessa esteira, temas como aborto, gravidez indesejada e desconstrução da família são radicalizados pelo ativismo ideológico do movimento. Certo? Então, ou seja, é uma flecha contra a Igreja do Cordeiro. É uma flecha contra o povo cristão. E é onde nós estamos debatendo, e eu chamo você para prestar bem atenção para estas mensagens, para esta lição, Estão querendo desconstruir a fé cristã, Através também do feminismo, através
da feminilidade, da masculinidade, alterando isso, né? Muito bem, amados. Vamos então aqui para o último tópico, que eu já estou concluindo, não posso passar muito do tempo, né? Modo de esposa, ou seja, a Bíblia vai trazer conceitos de esposa, né? Mulher virtuosa, é de inestimável valor, conforme está escrito em Provérbios 31:10. Mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede de rubins, né? Ou seja, o seu valor é reconhecido, né? Por isso que nós devemos estar atentos a isso e as mulheres cristãs olhando para isso, porque é assim que a palavra do Senhor pede para que sejamos, né? Olha, vamos continuar. O coração do seu marido está nela confiado, ou seja, você vive para o seu marido e o seu marido vive para você, não é verdade? Nós estamos sempre lembrando, sempre olhando um para o outro, sempre mandando mensagem, sempre prestando atenção. Isso é o pedido de Deus nas Escrituras, né? Olha só. E revela toda a confiança do esposo na sua mulher. Assim, a conduta dessa esposa é ilibada em todas as áreas, tais como lealdade conjugal, pureza sexual, administração do lar e das finanças. Além disso, o excelente gerenciamento dessa mulher não coloca a família em necessidade. Pois, bem amados, a intenção de Satanás é isso, é destruir aquilo que Deus fez. Deus constituiu força, Deus constituiu poder, Deus constituiu cuidado ao homem e à mulher lá no jardim, né? E Satanás viu aquilo bonito, exemplar, e ele sentiu ciúme, sentiu inveja e pensou, agora eu vou destruir aquilo que Deus está fazendo. E ele foi até ali e colocou na cabeça da mulher, a mulher foi, conquistou o homem, comeram do fruto, desobedeceram a Deus, o homem e a mulher pecou mediante Deus. E é o mesmo que Satanás quer fazer na nossa época, na nossa geração. Satanás quer acabar com aquilo que Deus criou, com o objetivo de Deus para o homem. Satanás quer deteriorizar, quer acabar com isso, ou seja, ele quer acabar com a mulher virtuosa, ele quer acabar com a mulher inestimável, ele quer acabar com a mulher que tem caráter, que tem dignidade, e este é o propósito de Satanás. Assim como ele teve lá no início, lá no jardim, fazendo com que o homem viesse pecar e se distanciar da presença de Deus, ele quer fazer a mesma coisa nos nossos tempos. É por isso que esses movimentos feministas vêm trabalhando para implantar na mente da mulher, na mente do homem, que a mulher tem direitos iguais ao homem, fazendo com que a mulher venha desobedecer a palavra do Senhor, se desvirtuando, perdendo a sua feminilidade, o homem perdendo a sua masculinidade, com propostas indecentes, com propostas que realmente vêm afligir o caráter do homem, fazendo com que o homem se perca, né, através das ideias progressistas. E isso é obra de Satanás em nossos tempos. Por isso que nós devemos ficar atentos, que o campo de atuação da mulher é realmente esse campo que o comentarista coloca para nós. É cuidar, é zelar, é ser mulher virtuosa, é ser auxiliadora, é ser disjuntora, é ser aquela que auxilia, que traz alegria para a família, que tenha cuidado com os filhos, que venha trazer dádivas da maternidade, que é a tarefa, né, que Deus coloca para a mulher, que venha trazer características que enobrece e não que estigmatiza as mulheres. Esse é o objetivo maior da mulher cristã. Satanás quer acabar com isso. Lembra do versículo que nós lemos no início, João 10:10? Ele vem para matar, para roubar e destruir, mas o nosso Deus vem para dar vida e vida com abundância. Por isso que eu convido você para meditar nas Sagradas Escrituras comentada através desta lição, através do nosso amado pastor Douglas Batista, que vem trazendo orientações, e eu convido você
para mais informações ainda, para um estudo detalhado, olhando no olho do professor, perguntando, trocando ideia, vamos até ao templo sede ou qualquer uma das congregações da Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui em Alto Alegre ou em todo o Brasil, e aí a partir das 8 horas no domingo dia 13, é isso? É o dia 13 de agosto, o próximo domingo, nós temos EBD nas escolas, né, bíblicas das Assembleias de Deus. Eu estou falando aqui em Alto Alegre dos Parecidos, mas você pode procurar uma igreja evangélica Assembleia de Deus que aos domingos, a partir das 8 horas, em todo o Brasil, tem aí explanações, explicações melhores sobre este tema. Mas eu convido você para orar a Deus, pedir sabedoria, porque nós vivemos realmente em um mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Só que nós precisamos estar olhando para a Sagrada Escritura e entender que Satanás, assim como trabalhou lá no jardim, lá no Éden, ele trabalha em nosso tempo para destruir a masculinidade, destruir a feminilidade e trazer a destruição total para aquilo que Deus criou e abençoou.